Bom dia! Próximo tópico aqui dessa parte de mecânica dos fluidos é finalmente a parte de movimentação. Então a gente entra em cinemática, onde a gente vê a movimentação das partículas sem o efeito das forças, para depois a gente passar para a dinâmica. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então nós vamos começar aqui com a parte cinemática. A cinemática é como a gente chama quando a gente trata do movimento das partículas ou de um conjunto de partículas, tá? Sem se preocupar com a causa que gera o movimento, ou seja, a gente quer saber onde que a partícula, onde que o fluido vai, como é que ele chega lá, velocidade, aceleração, mas a gente não está interessado em o que causou esse movimento, por exemplo, a força que empurrou o fluido, a diferencial de pressão que fez ele andar, a gente não está interessado nisso. A cinemática só dá, na verdade, a movimentação e não a causa. A causa vem da parte de dinâmica. Então, para isso, a gente faz algumas considerações para fazer esses cálculos, que é a matéria é contínua. Nota que nesse material dessa playlist, toda vez a gente sempre trata com a matéria contínua. A gente não está falando de ar rarefeito ou de nanopartículas. A gente está falando de matéria contínua aqui, sempre no caso, tá? A definição do que seria uma matéria contínua tem lá no início do playlist. A gente diz que as partículas e fluidos são associadas a pontos matemáticos identificáveis, ou seja, você consegue dizer exatamente que ponto aquela partícula está. E só uma partícula ocupa uma certa posição naquele mesmo instante, ou seja, você não tem duas partículas que ocupam o mesmo ponto, porque senão já não seria meio contínuo, né? Ele, na verdade, uma partícula ocupa um certo ponto naquele instante. Então é isso que nós vamos ver, que é o que nós consideramos normalmente, né? Como é que a gente trata aqui? Algumas definições. Quando a gente olha para o sistema vetorial, nós temos aqui um cartesiano com x e y. R é o meu vetor posição, como já estava sendo antes, em função de x e y. A gente tem duas formas de escrever esse R, que nós vamos começar a tratar agora, que é, na verdade, quando a gente identifica ele em função da posição que a partícula ocupava em T0, ou seja, a posição inicial dela, e o R sem o subíndice zero, que é a posição daquela partícula x no tempo t. Então, nota que o R sem o subíndice está sempre relacionado com o tempo t atual, e o R0 está sempre relacionado com o tempo inicial. Então, a gente usa esse R0 como um rótulo que identifica uma dada partícula do fluido, ou seja, a R0 é o ponto 1 no tempo zero. Se você seguir aquela partícula, ela vai ser a partícula que no tempo zero estava em 1. Então, esse é as duas diferenciações. Nós vamos usar bastante isso aqui nesse material. Então, toda grandeza a gente pode sempre expressar de duas formas, que no final é a mesma coisa, mas elas ficam escritas diferentes. Eu peguei, por exemplo, aqui um φ genérico que poderia ser velocidade. Eu posso escrever velocidade em função da posição atual e do tempo, assim como eu posso escrever velocidade em função da posição inicial daquele fluido com o tempo. E nós vamos ver que as duas dão equivalentes, mas a gente escreve de formas diferenciadas. Então, por exemplo, esse aqui eu estou dando um exemplo de velocidade. U é velocidade para mim. Quando eu escrevo ela como U R de t, é a velocidade da partícula que no tempo t ocupa a posição R. Então, nota que eu estou olhando para aquele espaço específico R, no tempo t, o espaço atual. Mas eu poderia escrever ela como U de R0 de t, que era a velocidade da partícula R0 no tempo t. E elas podem ser coincidentes. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, são formas diferentes de você analisar o problema. Para quem já viu mecânica dos fluidos, sabe que nós temos dois tipos de análise, que a gente chama de coordenadas espaciais e coordenadas materiais. As espaciais é o que a gente chama de euleriano. As materiais é o que a gente chama de lagrangiano. O lagrangiano ele é baseado no ponto inicial da partícula. O euleriano é baseado no ponto atual da partícula naquele tempo. Então, por exemplo, nós somos muito acostumados com o euleriano. Quando a gente faz mecânica dos fluidos clássicas, é esse cara aqui que geralmente que a gente está usando. A equação da quantidade de movimento, a equação da conservação da massa que a gente está acostumado a ver, como nós vamos ver um pouco mais para frente aqui, geralmente está nesse cara aqui. Você fixa o espaço, ou seja, você fixa o ponto R no tempo t e você analisa o fluido que está passando por lá. Quando você faz o lagrangiano, é o que a gente chama de seguir a partícula. Você está interessado na partícula 1, que passou em R0 num certo ponto, e você vai seguindo ela. Então, nota que esse cara, quando eu faço análise, é aquela que o escoamento está vindo, e eu escolho um volume de controle aqui,
e aplico as equações da conservação nesse volume de controle fixo. Esse cara aqui é como se eu tivesse uma partícula R0 e eu vou analisando onde ela está indo e o meu volume de controle, na verdade, é a partícula e ele vai andando junto. Então, nota que nesse aqui o volume de controle ele se movimenta e no euleriano ele é fixo. Esse geralmente é como a gente identifica a mecânica dos fluidos clássica. Mas nós vamos ver aqui como fazer isso. Então, vamos ver um pequeno exemplo desse cara aí um pouco mais para frente. Aqui, por exemplo. Para a gente ver que, na verdade, os dois jeitos de representação, ou seja, se eu usar esse jeito aqui ou esse jeito aqui, eu estou identificando a mesma coisa, só que a equação vai dar diferente porque eu uso variáveis diferentes. Então, eu vou fazer aqui para a velocidade. Eu tenho a minha velocidade, nota que essa aqui é euleriana, porque eu estou fazendo a consideração no tempo R, no tempo t e na posição x. E essa aqui é lagrangiana, porque eu estou fazendo com consideração ao x inicial. Beleza, eu vou escrever como é que fica a velocidade. Porque nota que um aqui é velocidade, esse é velocidade, e esse aqui é a posição, né? Eu vou escrever a velocidade nos dois jeitos, na formação euleriana e na formação lagrangiana, ou seja, em função de R e em função de R0, para a gente ver. Essa daqui já é a formação euleriana. Vou escrever a mesma coisa em função de x0, porque aqui eu estou fazendo em função de x, o meu R aqui é o x, né? Eu vou fazer em função do R0. Então, nota que o que eu vou fazer é simplesmente pegar esse x e substituir por isso aqui. E voilá! Então, a gente tem U, que seria 2 sobre 1 mais t ao quadrado, que substitui por x0, 1 mais t ao quadrado, E1. Nota que esses dois t's ao quadrado aqui, 1 mais t ao quadrado, vão se cortar. E isso aqui vai ficar, então, U é igual a 2. Faltou um t aqui, né? 2x0 t é I. Isso daqui é a velocidade escrita em função de R0, ou no caso de x0, porque eu estou usando só uma coordenada. Esse cara aqui é a velocidade escrita em função de R e t. Nota que é a mesma coisa, porque uma veio da outra, só que eu escrevo em função de variáveis diferentes. Esse é o lagrangiano e aqui lá de cima é o euleriano. É o mesmo escoamento, e se você for plotar as linhas de corrente nesse cara aqui, elas vão dar a mesma coisa, só que você escreve de forma diferente. E você deve estar pensando, mas qual que é o uso? Depende do que você está analisando. Tem alguns problemas que você gosta de fazer, seguir a partícula, que daí você usa esse lagrangiano, e tem alguns problemas que a gente faz, na verdade, fixando o volume de controle e vendo o movimento por ele, que daí a gente usa esse. Geralmente a gente usa o euleriano, é o mais clássico. Só queria mostrar aqui rapidinho como é que eu sei que o meu x é igual a x01 mais t ao quadrado, só por curiosidade aqui. Eu tenho ali o u igual 2xt sobre 1 mais t ao quadrado. Não vou usar o E1 ali, porque eu vou mostrar só existe essa coordenada aqui, né? E1 é porque, na verdade, é só em x. Vou usar o fato de que, lembrando que isso aqui é velocidade, isso aqui é o espaço, né? É o x. A derivada de x, dx dt dá u, né? Então, dx dt, na verdade, é u. Derivada do espaço por tempo da velocidade. Esse u é 2xt, 1 mais t ao quadrado. Vou integrar desse lado e desse lado para chegar na equação de x em função de t. Então, nota que eu estou indo desse cara para achar quem é esse cara, tá? Aqui eu dei, né, no exercício, mas se tu não tivesse, como é que você acha? Vamos integrar. Então, isso aqui vai dar integral do ponto inicial até o ponto que eu estou olhando, de dx, vou passar o x, eu isolei o x de um lado e vou isolar o t de outro. De t0 a t, de t1 mais
t ao quadrado dt. Isso aqui eu vou ter que aplicar uma substituição de variável. Escolher uma cor legal, verde. Eu vou chamar de k o 1 mais t ao quadrado. Então, o dk vai ser igual a 2t dt, né? Eu derivo aqui, derivo desse lado, do lado do k, e do lado do 1 mais t ao quadrado. Esse lado aqui em função de k, e esse lado aqui em função do t ao quadrado, que são as variáveis. Então, desse lado da dk, o 1 ele é constante, então não tem a derivada. O 2 desce, fica 2t. Então, isso daqui eu vou colocar lá, ou seja, eu substituo esse meu dt por dk sobre 2t e substituo esse 1 mais t ao quadrado por k. Então, eu tenho aqui essa integral de x0 para x de dx 2x é igual a integral de k0k. Vamos deixar o t aqui. Ali embaixo vai dar k. O meu dt é dk sobre 2t, né? Então, na verdade, eu troco o meu dt por dk sobre 2t. Os 2t se cortam. Isso aqui vira integral de dk sobre 2k. Vamos integrar os dois lados. Isso aqui é uma integral logarítmica, né? Então, isso aqui vai dar meio de logaritmo x final, x inicial. Essa é a primeira integral ali. Que é igual... Esse aqui nota que também é uma integral de logaritmo. Meio de logaritmo de k. E aqui eu vou deixar assim, k quando t era igual a zero. T0, né? E o t. E agora eu vou trocar o meu k de volta para o t. Então, isso aqui vai dar... O meu k, lembrando que ele era 1 mais t ao quadrado. Então, isso aqui vai dar logaritmo de 1 mais t ao quadrado, que é o t final, 1 mais t0 ao quadrado. O meu t0, ele é o ponto inicial. É o ponto quando t é igual a zero. Então, isso aqui vai dar zero. 1 mais zero, né? E a gente tem aqui, então, eu vou cortar o meio com meio, aplica a propriedade de logaritmo aqui, porque tem logaritmo desse lado e logaritmo desse lado. Isso aqui vai dar para nós x sobre x0, que é esse lado aqui, igual 1 mais t ao quadrado sobre 1. Nota que ficou igual aquele negócio lá. Ou seja, isolo o x aqui, x igual x0, 1 mais t ao quadrado. É assim que eu acharia o x se eu tivesse só a velocidade, né? Só por curiosidade. Mas o foco aqui era mostrar que esse cara aqui e esse cara aqui você escreve de forma diferente, mas é a mesma coisa. Beleza. Isso, então, é essas duas formas de representação, a euleriana e a lagrangiana. Na graduação, a gente geralmente só vê a euleriana, que é o que a gente tem em mecânica dos fluidos clássicas. A não ser quem vê, por exemplo, teoria cinética dos gases e gases rarefeitos, que daí vê um pouco de lagrangiano. Baseado nessa questão de posição espacial e posição material, a gente tem, na verdade, o que a gente chama de derivada espacial e derivada material. Também é uma coisa que você já deve ter visto em mecânica dos fluidos básicas, para quem já viu na graduação, que é a diferença entre as duas derivadas. Então, a gente faz uma diferenciação entre o que a gente chama de derivada espacial, que seria essa primeira aqui, e uma derivada material, que seria essa segunda. Então, a primeira, o f está aqui como uma variável genérica, tá? Ele nota que eu uso a derivada parcial, esse símbolo aqui, né? Da variável com relação ao tempo, baseado na posição R, que seria o espacial, o euleriano. E é só que, geralmente, esse é o formato clássico de escrever, tá? Para indicar que ele é com função, que ele está baseado em R, mas aqui nesse material nós vamos geralmente escrever assim. Então, quando aparecer só a parcial, só a derivada parcial, quer dizer que eu estou usando essa versão de derivada espacial, ou seja, só
aquela variável com relação ao tempo. Quando a gente fala em derivada material, nota que aqui ele está com uma derivada parcial, mas quando você vem para cá, ele indica que ela é em função da posição inicial da partícula. Isso a gente chama de derivada material porque ele leva em consideração uma segunda parcela que nós já vamos ver, que influencia a variação daquele ponto no tempo, mais o quanto que ele é carregado pela velocidade. Esse cara nós vamos escrever com o D de derivada total. Então nota que aqui ele está como D total. E esse cara aqui, ele está indicando que vai ser uma derivada com relação a R0. E esse aqui é com relação a R. Tá? Então nós vamos usar esse tipo de nomenclatura. Então, o que eu queria mostrar aqui é como fica a equação da derivada material, e vocês vão ver vão relembrar da parte de mecânica dos fluidos, provavelmente na Navier-Stokes, que ela aparece bastante, que é como a gente, na verdade, faz a relação de, por exemplo, a derivada em função de R0, mas quando eu tenho a minha variável em função do R. Vamos fazer essa dedução aí para chegar no negócio que a gente já está acostumado. A dedução é grande, tá? Já aviso. Então, o que a gente tem é o seguinte. Eu quero fazer a derivada material, mas o meu f está escrito em função de R, ao invés de R0. Se fosse em função do R0, eu podia derivar de primeira, beleza, mas ele está em função de R. Como é que eu faço daí quando eu tenho função de R? Por que isso, tá, gente? Porque, na verdade, geralmente você tem a variável em função de R, ou não em função de R0. Então, eu quero fazer a derivada material, mas o R0 não aparece aqui. Então, o que eu tenho que fazer, eu vou abrir aqui e nós vamos ver como é que fica para esse caso. Aqui eu só coloquei indicando que essa D inteiro é, na verdade, como eu falei, esse cara é a derivada com relação a R0. Então, eu só abri aqui no outro formato. O que nós vamos fazer? Eu vou trocar, vou lembrar que esse R, ele também pode ser escrito em função do R0, que nem eu tinha feito lá no exemplo anterior, o meu X estava em função do X0 mais alguma coisa. Se eu trocar esse R pela equação dele em função do R0, nota que daí eu consigo fazer a derivada com relação a R0. Então é isso que eu vou fazer. Nota que eu peguei daqui para cá, eu só troquei, beleza. Pensei que o meu R ele pode ser escrito em função do R0. É isso que eu vou fazer. Eu estou considerando inicialmente o R como um XI e I. Lembrando que isso aqui simplesmente é X E1, Y, E2, Z, E3. Ou esse cara é o I, J, K. Esse é o meu vetor posição. Nota que ele está escrito em função de x, y e z, não de x0, y0 e z0. Então, eu teria que trocar os três pelas suas funções iniciais. Então, vamos lá. Fazer essa dedução. Ela é meio doida, mas vamos lá. Estou lá com a minha derivada. Só que ele está em função de r. Mas eu quero derivar com relação a r0. Então, eu vou lembrar que eu posso escrever esse r em função do R0. Nota que o T aparece duas vezes porque o meu R vai ficar em função do T também, né? Esse eu quero derivar. Então, lembrando que, por exemplo, como o meu R tem duas variáveis, porque lembra quando eu fiz no anterior, ele era x igual a x0, alguma coisa, sei lá o que, tinha o T. São duas variáveis. Então, eu tenho que, na verdade, quando eu vou fazer a derivada de duas variáveis, eu tenho que sempre abrir a derivada da primeira, depois a derivada da segunda, né? Você tem que abrir as duas derivadas. Então, é isso que eu vou fazer. Isso aqui vai dar igual. df com relação a r, dr com relação a t. Nota que isso aqui é equivalente a df dt, porque os dois dr's se cortam. Lembra que eu sempre posso abrir qualquer função da sua derivada em função das suas variáveis. Isso aqui é parcial, então aqui eu vou estar mantendo o t fixo. Mas a segunda parcial seria com relação a t, dt, dt. Aqui eu mantive o r fixo. Lembra quando eu faço esse tracinho aqui que eu estou mantendo, no meu caso aqui, que eu estou mantendo o r fixo, tá? Ou seja,
eu fiz a derivada dos dois pedaços. Desse cara aqui, parcial com relação a ele e parcial com relação a ele. Beleza. Agora eu vou abrir essa parcial em função das duas derivadas dele, do R0 e do T que ele também tem. Então, isso aqui vai dar ainda df dr, que é esse cara aqui, em função de t, o t fixo, né? Lembrando que isso aqui vale para os dois, isso aqui vale tanto para esse quanto para esse. Esse derivado aqui com relação a r fixo vale para esse e para esse. Agora eu vou abrir esse segundo pedaço. dr com relação a uma das variáveis, que é o dr0 dt, com o t fixo, mais o dr com relação a dt, com o R0 fixo agora. Então, nota que isso daqui é isso aqui. E isso daqui é isso aqui. Falta ainda eu abrir esse segundo pedaço. Mas, vou só puxar esse outro lado aqui. df, dt, em R. Nota que um R0, outra R. Continuando. Isso daqui vai dar, vou puxar esse primeiro aqui que continua igual. Então, df, dr, em t fixo, né? Só lembrando. dr, dt, em R0 fixo. Porque esse aqui eu puxei de lá. Aí você deve estar pensando, como que isso aconteceu? dt é 1, porque é a derivada da própria variável, né? Então, isso daqui é 1. Esse aqui ficou, e é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele zerou, porque o R0, ele é o ponto inicial da partícula, ele é fixo, ele não tem a derivada com relação ao tempo. O R0 não varia com relação ao tempo, ele é o ponto inicial. Então, você pode passar o tempo que você quiser, o ponto inicial continua sendo o ponto inicial, ou seja, a partícula estava em x igual a 1 no ponto T0. Se eu olhar daqui 5 minutos, aquela partícula ainda era a partícula que em T0 estava em x igual a 1. Então, não tem essa derivada de dr0 dt, é zero. Quando isso é zero, ele zera esse fator inteiro. Então, por isso que cortou isso aqui e sobrou só isso aqui, que foi o que eu puxei para cá e multipliquei pelo primeiro. O segundo lá eu só puxo aqui também, lembrando que isso daqui, dt é igual a 1. df dt em R. E agora eu vou trocar o meu R, lembrando que o meu R, ele é xi e i. Então, eu vou trocar isso pelo x ali dentro. df dxi dxi dt em R0, que é essa parcela aqui, mais df dt em R. Beleza. Agora eu vou manipular um pouco mais esse cara aqui. Vamos para a próxima página. Então, continuando, agora vem um pouco de mais manipulação matemática. Porém, eu posso fazer essa... Nota que ele está sem os vetores, né? Eu posso trabalhar com a versão vetorial e fazer assim, EI, DI, lembrando que isso aqui é o nabla, né? De F em T, produto escalar, com D, DT, de XJ, EJ, lembrando que isso aqui é o R, em R0, igual, não vai caber aqui, mas vamos lá. df dxi em t, dxi dt em R0.
Na verdade, isso aqui é a mesma coisa, né? Porque o que acontece aqui é que eu poderia fazer isso aqui, lembrando que isso aqui é o nabla, isso aqui vai dar dy dx, vai dar ddx, ddy, dz. Então, essa primeira parcela aqui, lembrando que isso aqui é nabla de f em t, seria df dx e df dy e não, né? E1, E2 e assim por diante com E3, né? Então, nota que isso daqui é df dxi, que é o que estava nesse primeiro pedaço aqui, com o t fixo, né? Porque eu não estou variando com relação a t. O segundo, se você for ver, essa segunda parcela aqui, deixa eu botar de outra cor. Vou fazer aqui embaixo. Isso aqui é dt de r. Mas o nosso r é o próprio x. xi dt, que é o que eu tinha nesse lado aqui. O produto escalar, lembrando que os dois vetores vão sumir, né? Eu vou fazer esse cara com esse cara. Vai dar delta de j. Então, esse xj com esse xi, cadê o x daqui? Esse xi aqui vai ficar a mesma coisa e fica então xi. Esse aqui é o primeiro pedaço, esse aqui é o segundo pedaço e os vetores somem por causa do produto escalar. Então, nota que realmente isso aqui é a mesma coisa, eu posso escrever desse formato. Porque se você for ver, é isso aqui que está aparecendo na equação anterior. Então, eu poderia ter feito, vou escrever esse cara aqui em formato vetorial. Isso aqui seria equivalente a dr dt, produto escalar, f. Lembrando que o produto escalar tanto faz quem vem primeiro, né? Ele é comutativo. Então, na verdade, o df tá aqui, que é esse cara aqui. E o dr dt é esse cara aqui. E o produto escalar tá ali no meio, né? Como ele é comutativo, eu posso escrever do outro lado também, né? Então, isso aqui é equivalente. Nota que eu usei d inteiro aqui, o d completo, não o parcial. Por quê? Porque é com relação a R0. Então, isso aqui eu estou dizendo que esse meu R vai ser derivado com relação a R0. E finalizando, eu posso voltar na equação inicial que eu tinha. Então, se você for ver no slide anterior, eu tinha esse cara aqui, que é df dxi, vou recopiar aqui. Então, eu tinha essa equação aqui. E agora eu vou substituir esse pedaço e esse início. E aquele final ficou. Então, isso aqui vai dar dr dt, produto escalar, com o nabla de f, que é esse primeiro pedaço aqui, mais df dt parcial com relação a R0. Lembrando que esse aqui é o completo, né? É o com relação à partícula inicial. Se você for lembrar, o que a gente estava fazendo era a dedução da derivada material de f com relação ao R normal. Então, nota que eu mantive o R em função da última variável. E isso aqui tudo é o meu df dt com relação ao R0. Ou seja, df dt inteiro, porque esse cara aqui é material, ou seja, esse aqui é o equivalente ao df dt de R0, é igual à derivada espacial, esse aqui é o df dt com relação a R só, que é esse cara aqui, mais, nota que apareceu um U gradiente de F. Quem é U? Isso aqui é U, né? Derivada da posição com o tempo é U, que é velocidade. Então, é velocidade nabla com a variável F.
Isso daqui é o que a gente chama de derivada material. Esse negócio inteiro aqui. Então, o que acontece? Se eu não tenho o meu f em função de R0 no início, para fazer essa derivada inicial com relação a R0, eu posso usar o meu f com relação a R, normal, desde que daí eu use essa equação. Nota que aqui os f são todos com relação a R. Que é o que a gente usa mais comumente, porque geralmente a nossa variável está em função de R. Geralmente a gente usa a velocidade nesse formato aqui, U de x de t. Raramente a gente usa U de x0 de t. Se fosse U de x0 de t, eu poderia só ter derivado de primeira, em função do x0. Como geralmente eu estou com esse cara aqui, eu geralmente tenho que usar essa equação aqui para fazer a derivada, porque eu vou fazer em relação a x, y e z, ou transformar tudo em função de x0, y0 e xz. y0 e z0. Então, geralmente a gente usa esse cara aqui. E ela vai aparecer nas equações da conservação. Bizarro, né? Mas isso aqui tá tudo corretinho, tá? Então, é esse cara que a gente usa, e quando a gente falar em derivada material a partir de agora, eu tô falando nessa equação, mas lembrando que eu só posso usar ela se eu tô usando a minha variável de interesse, que seria o f em função das posições atuais, e não das iniciais. Se for as iniciais, eu posso simplesmente derivar de primeira. Então, só queria chamar a atenção aqui para finalizar esse pedaço de derivada espacial e material, que quando a gente escreve, U é sempre velocidade, né? A derivada parcial, a gente está falando só a derivada com relação ao tempo de U no ponto atual, que é a derivada espacial. Quando eu dou essa derivada completa aqui, que é o d, lembrando que esse cara aqui é equivalente ao du dt com relação à posição inicial. Isso aqui é a aceleração da partícula do fluido, porque ele está falando com relação à posição inicial. Esse segundo aqui, ele está falando só com relação à posição atual. Então, é diferente. Então, por exemplo, se você tem um escoamento, eu vou fazer aqui tipo um bocal. Que o bocal acelera, né? Para escoamentos com Mach menor do que 1. Então, eu tinha uma partícula que estava aqui. Vou olhar ela depois um pouco mais à frente. Digamos que você está em regime permanente. O que a gente chama de regime permanente é quando você olha para um ponto específico no espaço, com o tempo aquele ponto não varia. Mas nota que eu vou ter uma velocidade U, uma velocidade U2, onde U2 é maior do que 1. Então nota que no espaço ele varia, no tempo ele não varia. Então regime permanente é quando a gente tem, na verdade, a derivada com relação ao tempo só, igual a zero. Nota que esse cara é a espacial. Então, regime permanente são as derivadas espaciais igual a zero. E não a material. A material vai dar diferente de zero. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar para velocidade, em vez do f. Como ele está em regime permanente, o que eu tenho é que a derivada espacial da velocidade é zero. Ou seja, quando eu olho para esse ponto aqui, no instante t1, no instante t2, no instante t3, no instante t4, ele é sempre o mesmo valor. Ou seja, derivada espacial igual a zero. Porém, quando eu vejo a derivada material, que é essa daqui, ela é du dt mais u nabla u. Esse é zero, mas esse aqui é diferente de zero. Então, cuidado. Em regime permanente, du dt, ficou feio aqui, né? É diferente de zero. Quem é igual a zero é só o espacial, o material não é. Porque nota que de 1 para 2 houve variação. Então, esse de 1 para 2, essa variação está aqui, ó. É isso aqui que fala que o U1 é diferente de U2. E ele é um bocal, está acelerando, tem que ser. Então, esse fator aqui não é zero. Se esse fator também for zero, quer dizer que todo mundo aí está com todo mundo igual, não tem variação de velocidade em lugar nenhum. Aí não é um bocal, é tipo uma placa plana, sem camada limite. Então, essa é a diferença entre derivada espacial e derivada material. Nota que elas realmente representam coisas diferenciadas. Então, vamos ver um exemplo para ver se a gente entende a parte física disso aí.
Considera um lago. Aqui. Considera um laguinho. Nesse laguinho, a temperatura ela pode variar com relação a x e y. Então, vou botar aqui um y e um x. Estou olhando na versão 2D do laguinho. Eu estou no barquinho. Nesse barquinho tem um termômetro. O lago ele é estacionário, então não tem velocidade de água. É uma versão mais simples para a gente entender. O que acontece é o seguinte. À medida que eu ando no lago, eu ando em x e y. Em x eu ando numa função a com relação ao tempo, e em y eu ando com uma função b com relação ao tempo. É a trajetória. Encontre uma expressão para a taxa de mudança de temperatura no termômetro em termos da temperatura do lago. Ou seja, qual que é a variação, a taxa de variação da temperatura no termômetro. A taxa quer dizer que é dt, né? dt com o tempo. Por exemplo, eu estava aqui inicialmente, aí eu andei para um outro ponto, e eu quero saber a variação total de temperatura. Nota que como eu quero saber o total de temperatura, ele é material, é com relação ao que eu estava lá no início. Isso aqui eu vou escrever então como dt, a versão material. Porque eu estou comparando com o meu ponto inicial. Que era esse cara aqui. O meu termômetro está medindo desde o ponto que eu estou no ponto inicial. Então, o que a gente pode ter aqui? Nota que, uma primeira coisa, eu posso ter duas variações de temperatura, né? Digamos que eu estou lá de manhã cedo, e o sol vai batendo, e com o passar do tempo, a temperatura aumenta. Então, eu posso ter uma variação de temperatura no mesmo ponto do lago, mas por causa do tempo. Naquele ponto que eu estou parada, começou a bater sol e a água foi aquecendo. Ou seja, é uma variação de temperatura com relação ao tempo, mas para o meu x e y fixos. Ou seja, cada ponto do lago, daquele x e y, pode variar só porque o clima foi variando. Nota que isso aqui é uma variação espacial, que a gente chama, derivada espacial. Beleza. A segunda variação que eu posso ter é pelo fato de que o meu barco pode andar. Por exemplo, eu estava nesse ponto 1 e fui para o segundo ponto 2, e a gente pode dizer que desse lado aqui a água é mais fria. Por algum motivo. Varia com o tempo, mas ela é mais fria. Então, o meu termômetro vai ler uma variação de temperatura pelo fato de que eu estou andando, além do fato de que teria temperatura. Essa segunda variação de temperatura, ela ocorre, na verdade, porque eu andei. Então, ela seria uma variação de temperatura com relação às variáveis de posição. Então, é temperatura com x com o tempo, quando eu estou olhando não para o tempo nem para o y, ou seja, mantendo t e y fixos, mais dt, dy, dt, mantendo o tempo fixo e o x fixo, ou seja, só por causa de que eu andei. Não estou considerando a variação com o tempo, porque eu estou olhando para aquele cara num tempo fixo. Então, eu tenho essas duas. A minha variação total de temperatura no termômetro é a soma das duas. É o que aquele espaço pode ter variado com o tempo, quando eu olho só para o tempo e mantenho o x e y fixo de cada lugar, ou seja, a variação daquele ponto com o tempo, do ponto que eu estou medindo, né? Mais a variação porque eu andei em x, mas não estou considerando a variação de tempo. Nota que a variação com o tempo está aqui. A variação com x vai estar aqui. E o meu y está fixo. Eu, tipo, andei em x, mais o quanto eu andei em y. Com o t fixo e o x fixo. Variação com o tempo, variação porque eu andei em x, variação porque eu andei em y. Se eu tivesse z também 3D, variação porque eu andei em z, né? Isso daqui é a minha variação total.
E a variação total é o que a gente chama de material com relação a R0. Nota que realmente é a mesma coisa do que eu estava escrevendo antes, porque essa aqui é a variação parcial mais o produto escalar dt. Esse U produto escalar dt, se você for escrever ele abrindo, ele vai dar U, U em x, produto escalar vai dar dx, o y, dt, dy. Se você abrir ali com os vetores e fizer produto escalar, vai dar o delta de Kronecker, ele vai ser isso aqui. Isso aqui, se tu for ver, quem é o x? O x é a derivada da posição com o tempo, em x. Derivada da posição com o tempo em y. São esses dois caras. Isso daqui é o y, isso aqui é o x. E esses outros dois aqui é o gradiente de t. Então, nota que isso aqui é igual a tudo isso aqui mesmo. É isso que ele fisicamente quer dizer. Variação da temperatura no lago, naquele ponto específico que eu estou olhando por causa do tempo, e a variação porque o que você está olhando, o que você está medindo se mexeu. Nota que se tivesse em regime permanente, quem zera é só essa parcela aqui. Essa daqui, se eu andei, ela continua, que nem no exemplo do bocal. Se eu andei, ela continua variando. O fato do lago ser estacionário aqui fez com que essa velocidade fosse a velocidade só do barco. Se você tem corrente da água, por exemplo, eu teria, na verdade, a velocidade relativa aqui. Então, seria, por exemplo, a do barco mais a da corrente. Se eu for usar, por exemplo, uma velocidade ali, digamos que eu tenho, além da velocidade do barco, eu tenho a velocidade de corrente ali dentro, aí ele daria esse exemplo aqui, que eu vou fazer no material, na lista, no material separado como um exercício. Porque essa aula já está muito grande, né?